de estar junto com os irmãos hoje, abra comigo a sua Bíblia em João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, João capítulo 3. O Evangelho de João foi escrito por um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, alguém que buscava intimidade com ele. Eu creio que todo cristão deveria buscar intimidade com Cristo. E o que João escreve para nós? João, capítulo 3, versículos 16 e 17. É um texto que toda a igreja conhece, certo? Pelo menos o 16, o 17 não, mas o 16 sim. O 16 diz o quê? Porque Deus... Tá feio. Vamos começar de novo? Em 3. 1, 2, 3. Porque Deus... E o 17 diz... Eu falei, a gente memorizou só o 16. O 17 diz, pois Deus... Amém. Podem sentar. Meus amados, eu sou natural do Marajó, da ilha do Marajó, então eu sou um cidadão marajoara. A nossa ilha ficou conhecida por causa daquela canção, mas até então ninguém nem ligava para nós. Todas as coisas que foram ditas são um pouquinho piores do que foram ditas, mas ninguém nunca se importou. Por causa da canção, o povo resolveu olhar e fazer mídia algum tempo e já saiu da mídia, porque agora tem outros problemas com que se preocupar. E as questões do Marajó não são relevantes. Então, eu sou do Marajó, sou paraense, sou natural de um rio chamado, na verdade não é um rio, é um furo. É o Furo do Jacarezinho. E município de Breves, se você olha no Google, você vai encontrar. Furo do Jacarezinho. Eu pensei que era um rio. Fui procurar no GPS, empolgado, nasci no Rio Jacarezinho. Quando eu achei, aparecia o Rio Jacarezinho, aparecia no Rio de Janeiro, o Morro do Jacarezinho. Eu falei, não é esse. Eu coloquei Jacarezinho, Pará. Aí apareceu lá, Furo do Jacarezinho. Eu falei, fui rebaixado. Não dá nem para ficar muito orgulhoso, porque quando me perguntam... E eu passei a vergonha um dia. O Michel Nascimento, eu estava ministrando para adolescentes numa igreja, e o Michel Nascimento, filho da Rose Nascimento, era o cantor e eu seria o pregador. E ele me olhou e perguntou assim, pastor, o senhor é de onde? Eu falei, eu sou do Jacarezinho. Ele falou, o senhor também é carioca? Eu falei, não, eu sou ribeirinho. Que ele também ligou o Jacarezinho ao Rio de Janeiro, mas eu não sou, eu sou do ribeirinho ali do Jacarezinho. Então, eu queria que a gente pudesse pensar um pouco no chamado de Deus para a vida daqueles que têm um chamado, certo? Todo mundo tem um chamado? Sim ou não? Sim? Isso quer dizer que o corpo é inteiro feito de mãos? Não. Porque se somos todos a mesma coisa, somos todos mão ou pé. Para um corpo ser um corpo, ele precisa de partes distintas. Uns são chamados para ser pastores. Todo mundo é pastor? Sim ou não? Não? Ou são? Senão eu vou ficar muito contente que eu vou ter aqui, ó a turma de pastor aqui. Todos são pastores? Todos são mestres? Não. Quer dizer, mas tem mestres, certo? E tem pastores, ok? Todos são profetas? Sim ou não? Mas existem profetas. Amém? Todos são evangelistas, mas tem pessoas com um dom distinto de evangelizar. Que você tem uma dificuldade enorme de juntar pessoas, mas chega aquele cidadão, quando você vê ele está com 100, 200, 300 pessoas, rapidinho ele junta. Ele não consegue manter, porque a tarefa dele não é manter, não é pastorear, é juntar. Se você deixar ele pastorear, ele vai fechar a igreja do jeito que ele chama
ele põe o povo para correr, porque ele só sabe pregar sobre conversão. Todas as pregações dele são evangelísticas, porque ele tem no coração a chama evangelística. Ele não consegue ensinar o povo. Está entendendo? Quer dizer que se a gente tem pastores, e nem todos são, a gente tem profetas e nem todos são, a gente tem evangelistas e nem todos são, a gente tem mestres e nem todos são, por que a gente acredita que todo mundo é missionário? E se todos estão missionários, o que é que vocês estão fazendo aqui? Me entenderam? Se todos aqui são missionários, vocês estão fazendo o que aqui? Vocês estão no lugar errado. Vocês têm que ir para o campo. O campo é o mundo. E tem um monte de etnias não alcançadas. E tem regiões ribeirinhas que não têm igreja. E tem povos indígenas que não têm igreja. Então, se são todos missionários, pelo amor de Deus, arrume suas malas e vá. Entendeu que não são todos missionários? Porque o que se acredita, e o que foi falado até agora, é que o chamado missionário nasce no id, na ordenança, no imperativo. Vá e faça. É isso que se pensa. Mas o chamado missionário não nasce lá. O chamado missionário nasce no amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que se doou, que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós numa cruz. Você percebe que o amor gera uma ação, mas não é uma ação por uma ordem? Você quer ver a pior coisa para você? É quando o teu patrão, no final do expediente, na hora de você ir para casa, já bateu o horário e ele fala, olha, tem que fazer ainda tal coisa. Fala, amanhã eu faço. Não, hoje, agora. Você vai fazer feliz, não é? Com um coração, com um sorriso, não, pode deixar, meu patrão, deixa, já vou lá, já vou fazer. Você fala, miserável, deixa. Uma hora. Você está entendendo? Quantos aqui se casaram já? São casados? Levanta a mão assim. Levanta a mão para mim. Quem casou obrigado? Deixa eu te conhecer. E se alguém casou obrigado, eu sei que nem vai levantar a mão, senão vai apanhar em casa depois. Agora, quantos aqui casaram por amor às suas esposas? Ou os seus maridos? E se o indivíduo não levantou a mão agora, ele vai apanhar também quando chegar em casa. Tu está entendendo que a tua ação... Vocês gastaram dinheiro para fazer o casamento? Os homens nem queriam gastar o dinheiro para fazer o casamento? A gente fala, para que gastar o dinheiro? A gente faz um churrasquinho lá em casa, está resolvido. E a mulher quer assim? Não quer, não. O homem quer se arrumar pomposo numa igreja enfeitada para ele ficar lá na frente, ele quer? Não quer, não. Bom, talvez tenha um ou dois que fujam à regra. Sempre tem, né, aqueles que não são o geral. Mas, em geral, o homem não gosta desse negócio. De vestir um terno, né? Mas ele faz. Ele faz porque ele é obrigado? Não. Ele faz por amor. Só que o nível do amor entre um homem e uma mulher é 1. E a gente ganha um nível 2. Quem tem filhos? O nível 2 é o filho. Porque o que você não faria por tua esposa, tu faz pelo teu filho. O que tu não toleraria no teu marido, tu tolera do teu filho. Não é? A toalha molhada na cama, se for o marido, é uma coisa. Se for o filho, é outra coisa. Esse menino, não deixa, não ponha. O sujeito tem 34 anos, a mãe ainda faz assim. Ah, esse meu filho até... deixa eu colocar a toalha dele lá. Tu está entendendo? E se é a avó, é pior ainda. É a avó que estraga mesmo o negócio. A avó com o avô deram a chinelada em nós, né? Quando nós éramos filhos, levamos a chinelada, cinto, cabo de vassoura. Não sei como é que era. Meu pai era descendente de cearense, era bruto demais. Agora a avó olha para a mãe e fala assim, não bate no menino.
Tem que conversar. Não é assim? Você não levaria o filho do vizinho para o hospital, de um vizinho que você não conhece, para o hospital e passaria lá um mês inteiro com ele, sentado no lado da cama dele. Mas se for o teu filho, você faz. Você está me entendendo? Por quê? Por amor. Porque você é obrigado? Não. Você venderia a casa, o carro, tudo, se o tratamento demandasse isso. Não é assim? Por quê? Porque você ama o teu filho. Por que nós consideramos cumprir algo para Deus sem amor? Por que nós consideramos fazer algo para Deus porque somos obrigados, porque existe uma lei que nos ordena? Entende? Porque a gente não se enche do amor e então vai em direção àquilo que Deus nos enviou a fazer. Só que o problema é que a gente aprende a amar. Porque desde criança nós somos egoístas. Já percebeu que criança é egoísta? Criança não quer dividir, não é? Ela aprende a dividir. Criança pensa que tudo é dela. Depois que ela vai descobrir que não é. Ela pensa que ela pode comprar o que ela quiser. E daí ela vai descobrir que nem sempre ela pode ter o que ela quer. Ela pensa que ela tem que vencer em tudo, não é isso? Já viu criança brincando? Qual criança você vê que gosta de ser o perdedor? Já viu uma criança querer ser perdedor? Não. Mas se tiver 20 crianças brincando e só um vai ganhar, aí tem pai que tenta impedir que o filho sinta o trauma de perder, vai traumatizar o meu filho. Então não pode ter um vencedor, são 20 vencedores. Que mentira! Meu irmão, não vai ter emprego para todo mundo. Alguns vão ganhar, outros não. Não tem o curso que eu gostaria de fazer para todo mundo. Alguns vão conseguir entrar, outros não vão. E ele vai se frustrar a vida inteira. Ele bateu o olho na guria, é bonita e tem dinheiro, e ele é pobre e feio. Tu acha que ele vai levar? É muito pouco provável. Tu está me entendendo? Só que a gente não quer que os nossos filhos se frustrem. A gente não quer que os nossos filhos sofram. Meu irmão, nasceu debaixo desse sol, vai sofrer. E se a gente tenta colocar eles numa redoma de vidro, a gente está destruindo os nossos filhos. Meu Deus, meu irmão. Quantos aqui não sofreram na vida? Quantos já sofreram aí? Levanta a mão. Quem já sofreu? Quem já ficou decepcionado? Quem já ficou desiludido? Quem já ficou... Meu irmão, tu viu que não tem um. Só que aí a gente vê o nosso filho e a gente fala, não, meu filho, não. E a gente tenta impedir que ele sofra. E ele vai aprender a sofrer. Ou por nós, com o controle e o amor nosso, ou com a vida. Aí ele não vai estar pronto para o mundo. Porque o mundo não brinca de ser mundo. O mundo quer destruir os nossos filhos. Quer afastá-los de Deus. Entende? Por que eu estou dizendo para você que o chamado nasce em João 3,16 e não no ID? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 13. E vamos ver o que aqui o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto sobre os dons. Lembra que a gente está falando sobre os dons? Que tem uns que são pastores, outros são profetas, outros evangelistas, outros mestres, outros... Mas olha o que Paulo vai dizer para essa igreja, para a igreja de Corinto. Ele vai dizer assim para eles, olha. Coríntios 13. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o prato que retine. Seria apenas barulho. Imagina uma pessoa que consegue falar todas as línguas da terra. Meu irmão, é muita. Só Guiné-Bissau, o país que eu moro, tem 30. Balanta, Pepel, Mandinga, Mandiaco, Susso, Saraculê, Bijugu, Fula, Futafula, Fulacunda, são 30.
Se eu visse um missionário que conseguisse falar os 30 dialetos, meu irmão, eu ia me surpreender. Mas ainda que esse missionário conseguisse falar os 30 dialetos, mais a língua que os anjos falam, porque os anjos não falam pepel, não falam português, não falam inglês, eles não falam nossas línguas, eles falam uma língua celestial. E ainda que esse indivíduo conseguisse falar as línguas celestiais, junto com todas as línguas da terra, se ele não tivesse amor, seria só barulho, poderia empolgar a mim e a você. A gente poderia ficar, nossa, uau! Que missionário inteligente. E a gente se surpreenderia, mas Deus olha e só vê aquele pim, 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 porque para ele é só barulho. Versículo 2 diz: e mesmo que eu tivesse o dom de profecia. O dom de profecia é bom? É bom ou não? É de Deus ou não? Mas imagina que um profeta que tivesse o dom de profecia. Se esse profeta não tiver amor, o que é o dom dele? Nada. A gente julga os indivíduos pelos dons que têm. Mas a gente julga superficialmente e isso cabe a nós, só o superficial, porque a palavra nos diz: vocês julgam segundo o que vocês veem. Deus julga o coração. Qualquer pessoa pode te enganar, então. Entendeu? Porque ele tem um dom, você vai ver o quê? O dom, você vai ver que o indivíduo é profeta. Você vai dizer, nossa, que palavra disso, foi o céu aberto. Tu está entendendo? Você entende a gravidade disso? Você sabia que você não é estimulado e ensinado a buscar o dom do amor? Não existe campanha, não existe longo período devocional, com jejum, com oração, com contrição para você se encher de amor? Sabia que isso não existe, não é ensinado? Meus irmãos, vai ser o ano do amor, o ano de amar o próximo, o ano de amar a Deus, o ano da vitória, o ano do crescimento exponencial, o ano da riqueza liberada, prosperidade liberada para os irmãos. Tu está entendendo? Isso empolga o crente. Opa, prosperidade, uhul, o bolso vai encher. É Mamon. O nome desse Deus é Mamon. Ganância. Tudo para mim. Filipenses diz também, esses caras só cuidam das coisas terrenas. Os olhos deles, eles são carnais. E ele está falando dos crentes, que só cuidam das coisas dessa terra. Meu irmão, tu pode comprar o melhor carro, construir a melhor casa, forjar a empresa mais poderosa e você não vai levar nada. Não vai para o céu nenhuma das tuas posses. Os teus dias suados de trabalho. E eu não estou dizendo para você não trabalhar e não ter dinheiro. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Que os tessalônicos entenderam isso errado. Jesus está voltando? Tá. Então vamos largar o emprego, vamos esperar ele voltar. O que foi que aconteceu? Passaram necessidade, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se todo o meu investimento é em mim e eu não aprendi a amar, eu não entendi o evangelho. Se eu tiver o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada. Imagina, quem aqui tem fé suficiente para dizer assim, vamos mudar o templo aqui de bairro, tem um terreno baldio ali, eu acho que fica melhor lá. Vamos alugar, eu converso com o pessoal, mas como é que a gente vai levar? Não, preocupa não. Templo, ergue-te e eu te quero lá na avenida fulana de tal. E quando você vê, sumiu o prédio. Tu está entendendo o nível de fé que seria? Se alguém tivesse fé nesse nível e tivesse também todo o conhecimento. Você já viu algum doutor em divindade? Porque eu já fui num culto que tinha um doutor em divindade. Já viu algum doutor em divindade?
que ele faz teologia, aí vai se especializando, até onde ele chega a ser doutor. Mas ele é doutor em quê? Doutor em divindade. Imagina que alguém tenha todo o conhecimento. E quantos não gostam de aprender algo novo? Mas se a gente aprendesse tudo e não tivesse amor, não seria nada. Misericórdia. Versículo 3. Versículo 3 diz: e mesmo que eu distribuísse todos os meus bens, entenda que quando se trata de amor, não se trata de ação apenas. Não se trata de pegar e dar um dinheiro. Quantas pessoas não passam por um mendigo e pega 5, 10, 20 reais e põe na sua... e dá para ele ir comer alguma coisa e passa? Mas nem olha nos olhos do indivíduo. Entende? Não se trata da ação de contribuir. O amor não se trata disso. Ainda que repartisse meus bens para o sustento de quem? Dos pobres. Imagina que você encontra alguém rico que gasta a sua riqueza sustentando pessoas carentes. Você dizia, nossa, que coração generoso. E Deus olha para ele e vê diferente. A partir do quê? E entregasse o meu corpo para ser queimado, ou seja, um sacrifício. Sabe aquele esforço que a gente fala assim, não, eu estou me matando para Deus? A pessoa chega cansado, ainda vai fazer um monte de coisa, porque ele entende que é para Deus, então ele se mata. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso traria benefício algum. Versículo 4. Então, o que é o amor? O amor é o quê? Paciente. Você sabe o que está faltando nessa geração? E nas nossas vidas até? Paciência. Deus fez uma promessa para Abraão, que ele daria um filho para ele, e ele já estava do meio-dia para tarde. Que quando a gente é jovem, é mais fácil de pensar que eu recebi a promessa de ter filhos. Mas quem passou do meio-dia para tarde já sabia que a coisa vai ficando mais difícil. Não é? E quando a pessoa passa dos 70, está mais difícil ainda. Quando chega aos 90, está mais complicado. E Deus não cumpria a promessa. Mas ele foi esperando, e foi esperando, e foi esperando. Até que um dia ele falou, Senhor, tudo que eu tenho vai ficar para o meu servo? E Deus falou, não, eu vou te dar um filho. Pode deixar. Ele falou, mas quando que o Senhor vai me dar quando eu estiver perto do leito de morte? Como é que eu vou criar o menino, ensinar o menino? Então, o amor é o quê? Paciente. Você sabia que a gente tem paciência com os de fora de casa e não tem paciência com os de dentro de casa? É ou não? Se você dá carona junto no teu carro para uma irmã ou para um amigo e fala assim, olha, eu vou comprar aqui um negócio, fala, pode ir lá. E o sujeito demora 40 minutos, tu fica lá plantado. Quando ele chega, ele fala assim, rapaz, desculpa a demora. Ele fala, não é nada, não demorou não. Mas se for a esposa, eu sei que ela vai passar 4 horas, não 40 minutos, mas... Quando ela chega, o sujeito já está com a cara amarrada. Tu está entendendo? Por que a gente trata os de fora bem e os de dentro mal? Pensa comigo. Era para ser o inverso. Era para mim dizer para o sujeito, meu irmão, se tu ia demorar, era para tu ter me falado. Ah, mas aí eu vou parecer ruim. Tu é ruim, meu irmão. Vocês só vão saber que tu é. Vai cair a máscara. Porque se perguntarem para os teus filhos, você tem até uma historiazinha que o sujeito estava lá, o caixão estava lá, e cada um que passava pela viúva dizia assim, nossa, foi uma perda, um homem tão bom, tão honesto, E cada um que passava dizia isso. Chegou uma hora que a esposa foi ficando preocupada, se ela estava no velório certo, ela chama o filho e falou assim, meu filho, dá uma olhadinha lá no caixão e vê se é o teu pai mesmo que está lá. Porque a descrição não bate. Porque era uma máscara que ele usava para mostrar para os da rua. Dentro de casa não precisava usar. Então os filhos viam e a esposa via. Eu tenho que ser um homem de Deus dentro da minha casa, não na rua. Não para os outros, aos meus filhos que vão testemunhar sobre mim.
Ano que vem, se o Senhor me permitir, eu vou vir com minha família. Aí vocês vão conhecer a minha filha. E a minha filha fala pelos cotovelos e conta tudo. Conta tudo. A mãe dela fala, menina, isso aqui tu não tem que falar, porque tem coisas que acontecem por lá que a gente deixa quieto para lá. Sabe? É complicado de contar. Então, o que o amor é? Ele é, primeira coisa, paciente. O que mais? Benigno. O que é benignidade? É pensar o bem. Enquanto a bondade é agir, a ação de fazer o bem, a benignidade é pensar o bem. Mas você sabia que a gente é estimulado diariamente a pensar o mal? Cada vez que você abre Facebook, TikTok ou qualquer plataforma, Instagram, você vai ver as pessoas dizendo, olha, mais um escândalo, fulano de tal fez tal coisa, e o teu coração já se enche de quê? De amor, certo? Não? Já se enche do espírito, não é assim? Ou o espírito te deixa naquele instante? Tu fala, miserável, esse aqui fez de novo, não sei. Olha, tá vendo? Vai vir o juízo de Deus sobre a vida dele. Já pensou assim? Gente, tem gente que o coração é tão maligno, porque isso o contrário de benignidade é o quê? Malignidade. O contrário de eu pensar o bem é pensar o quê? O mal. Então, a pessoa, já vi irmão chegar para mim dizendo assim, mas meu irmão, o senhor já viu o irmão como é que é? Ele fica me olhando torto. Aí eu digo, meu irmão, ele é vesgo. Como é que ele vai te olhar direito? Meu irmão, ele fica me olhando de cara feia. Eu falei, mas irmão, o irmão não é bonito. Como é que ele pode fazer? Mas a gente olha para o outro, a pessoa te fez 10 coisas boas. Se ela te fizer uma ruim, você ignora as 10 coisas boas que ela fez e se agarra à coisa ruim que ela te fez. Ele vira o vilão da novela das 7. Sabe? E quem faz isso? Os crentes. Porque a gente foi estimulado a pensar no juízo de Deus. Meu irmão, quando o juízo chegar, a gente não vai estar aqui, se Deus quiser. Talvez muitos vão estar, mas não é para estar, pelo menos. Se cuida para tu não ficar. Porque está escrito lá que muita gente nem sabe que vai ficar. Você sabia que a Bíblia diz isso? Quando ele separa a ovelha de bode. Os bodes não sabiam que era o bode. As ovelhas nem sabiam o que era ovelha. Ele falou assim, vinde bendito de meu Pai, possi por herança o que está preparado para vós. Porque eu tive sede e me deram de beber. Eu tive fome e me deram de comer. Estive nu e na prisão e me visitaste. Eles falam, Senhor, quando foi que te fizemos essas coisas? E ele fala, quando vocês fizeram para um dos pequeninos, vocês fizeram para mim. Mas, para os bodes, ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome. Mas olha só, as ovelhas ainda não dizem assim, olha, porque vocês frequentaram os cultos, porque vocês ofertaram, porque vocês não perderam a reunião de oração. Você percebe que as ovelhas não têm a ver com a prática do nosso culto, mas sim com a ação cotidiana nossa. Percebeu isso? Então, gente, é benigno, não é invejoso. Crente é invejoso? Deixa eu pular. Crente é invejoso. E a gente tem que se converter. Não se vangloria. Vocês viram o que eu fiz, meu irmão? Hoje, você viu como... Aí a pessoa... E tem pessoa que ela é orgulhosa, mas ela se finge de humilde. A pessoa bate na costa dela. Meu irmão, que palavra você deu? Não, para a glória de Deus. Mas se ninguém falar, ele vai dizer, meus irmãos, olha, essa igreja é fria. Não entendeu a palavra que eu estava falando. Tu está entendendo? Não se vangloria. Mas esse é um pecado mais masculino, tá, gente? A vanglória é mais do masculino. Essa inveja e pensamento mais complicado é das mulheres. A pessoa passa, a outra emagreceu 10 quilos. Ela fala assim, o que será que ela fez? Sabe? Bate aquela inveja santa na irmã, que ela fala, deve ter feito bariátrica. Né? Comprou a roupa igual a minha. Oh, Jesus, não devia ter comprado na promoção. Não se orgulha. Versículo 5.
não se porta com indecência, não busca os próprios interesses. Ixi, vamos avaliar nossa vida olhando para isso aqui? Como é que a gente está? Está bem? Você está passando em tudo com nota 10, nota 8, de 0 a 10, 5, 3, alguns 0. Não busca os seus próprios interesses, não se enfurece. Ixi, eu acho que as mulheres ficam mais bravas que os homens. O que é que vocês acham, irmãos? Amém, né? Não pode responder, senão depois ela vai ficar brava contigo, viu? Cuidado. Não guarda... Ixi. Não guarda o quê? Tem crente que passa 50 anos guardando no coração uma mágoa do pai que deu uma chinelada nele quando ele era criança. Aula de paternidade, pregação de paternidade. E foi, meu irmão, ele me deu uma chinelada. Aí eu pergunto, minha irmã, me conte só uma coisa. Você era o tipo de criança comportada ou traquina? Só isso que eu quero saber. Pastor, eu aprontava um pouco. Eu falei, então, quando você vê o seu pai, diga que eu mandei os meus parabéns porque ele fez um bom trabalho. Está entendendo? A gente vive guardando ressentimento quando a Bíblia diz que não é para guardar ressentimento. Ressentimento do quê? Do mal que fizeram contra nós. Porque senão Deus vai ter que guardar ressentimento também do pecado que a gente pratica. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Quantos gostariam que Deus fizesse juízo contra aqueles que praticam a maldade? Levanta a mão bem alto. Que Deus executasse o juízo dele sobre aqueles que praticam a maldade. Quantos gostariam? Os crentes estão fingindo. Vocês são muito fingidos, eu vou te falar um negócio. Você vê um bandido baleado pelo Bob e você fala, menos um, graças a Deus. Tu está entendendo? Só que detalhe, quantos gostariam que Deus executasse juízo contra os pecados que você praticou? Levante a mão bem alta. Não, eu gostaria que o Senhor me arregaçasse porque eu fui muito pecador. Para nós queremos o quê? Misericórdia. Para o outro, a gente quer o quê? Justiça. Você tem que dar o mesmo que você quer receber. Porque você só tem como dar o que você recebeu. Não dá para você dar o que você não tem. E você não tem injustiça em você. Você tem misericórdia e graça, que foi o que você ganhou. Então, quando eu vou dar, o que é que tem que sair de mim? Misericórdia e graça. Eu prefiro um crente que foi baleado do que um bandido. Porque o crente foi para onde? E o bandido foi para onde? E Deus não pode alcançá-lo mais. E Deus deveria usar a igreja para alcançá-lo. Está entendendo? Alguém tem que pregar para eles. E tem que ser quem? Nós. Deus não vai usar o ímpio para pregar para eles. Tem que usar a igreja. Para quantos bandidos vocês... Deixa quieto. Versículo 6. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Você pode passar aquele vídeo para mim? Deixa eu te mostrar um pouco do que a gente está fazendo lá em Guiné. Eu quero te contar por que a gente faz o que a gente está fazendo. Essa é a minha família. Missionária Regina, João e Esther. Esse foi o nosso primeiro culto, há 2 anos atrás. A gente se reúne numa garagem e a gente começou com 40 crianças. Ao acordar, eu posso ver mais um dia lindo Deus fez. Não mereci, nem é por mim, é uma bênção de Deus pra mim. Se a gente olhar o céu, todo dia bênçãos a contar, não tenho um segundo
a perder. A Deus pertence todo o meu viver. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. E ao deitar eu posso ver mais um dia lindo Deus fez. Até nos nãos que eu levei, a bondade de Deus não me deixou. Se a gente olhar o céu todo dia, bênçãos a contar, não tenho um segundo a perder. A Deus pertence todo o meu viver. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. E ao pensar no que virá, não posso me desesperar. Conheço bem quem lá está. Do meu futuro Deus cuidará. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. Não tenho nem mais um segundo, agora é tudo. Vocês já ouviram aquela parábola da viúva inoportuna? Que ela perturbou o juízo do rei até ele atender ela? É essa guriazinha aqui. O nome dela é Dalanda. Ela é filha de muçulmanos e ela é muçulmana. Só que a igreja, não sei se você percebeu, a gente é uma garagem, então não tem placa. E quando eu cheguei, eu dava reforço escolar, os pais deixavam os filhos irem, até que eles perceberam que a gente era uma igreja. Quando eles perceberam que a gente era uma igreja, eles impediram a Dalanda de ir, falando assim, você não vai mais. Não quero você lá. E a Dalanda fez o quê? Ela, todo culto, ela pedia para a mãe dela, mãe, deixa eu ir lá na reunião. E dizia, não, não vai não. E ela chorava. E ela ficava amuada. E a mãe falou, isso vai passar. No final do primeiro mês, não passou. No segundo mês, Dalanda, mãe, deixa eu ir. E ela, não. E ela chorava, e ela ficava triste. Terceiro mês, mesma coisa. Chegou um ponto que a mãe falou assim, chega, acabou. Foi lá comigo e disse, missionário, o que vocês fizeram para minha filha? Eu falei, nós não fizemos nada. Falou, olha, todo dia da reunião de vocês, ela pede para mim vir, ela chora, ela reclama. E eu falei, olha, a senhora é autoridade sobre a vida dela, não eu. Se a senhora permitir ela vir, ela é bem-vinda. Se a senhora disser para ela não vir, ela não vem. Porque eu não sou autoridade sobre a vida dela, e é a senhora. Aí ela me olhou e ela falou, olha, eu entendi que é Deus que escolhe a religião para nós, não somos nós que escolhemos. Quem escolhe a religião para nós é Deus. E eu já entendi que a Dalanda é de vocês. Então a Dalanda pode vir. Daquele dia para frente, a Dalanda veio para a igreja
E não sozinha, ela trouxe 2 irmãs mais com ela. A Aua e a Mariama também agora são parte da igreja. Mas eu vou te dizer por que eu estou lá, que eu quero encerrar com isso, eu quero te dizer por que eu estou lá e o que me fez amar, porque eu não sabia amar também. Se você perguntar, pastor, o senhor está falando de amor, o senhor sempre soube amar? Não, nem sempre. Eu não vivia aquela lista que a gente leu. Eu era egoísta, eu pensava mal e eu tinha um monte de coisas ruins em mim. Ainda tenho algumas, mas já melhorei um monte. Quer ver uma coisa? Quantos aqui tem um marido teimoso? Não, deixa eu perguntar para o marido. Quantos aqui dos homens são teimosos? Levanta a mão assim para mim te ver. Deixa eu perguntar para as mulheres que é mais fácil, elas são mais sinceras. Quantos casaram com um marido que é teimoso? Levanta a mão aí para mim, irmã. Agora eu estou vendo esses teimosos aí. Eu também, como bom homem, sou teimoso. E eu disse para Deus, para minha esposa, para Deus, para todo mundo, eu morei em Guiné de 2007 a 2010, trabalhando com escola. Quando eu voltei agora em 2022 com a família, que eu era solteiro quando eu morei a primeira vez, voltei com a família e falei, não quero trabalhar com escola, vou trabalhar exclusivamente com igreja. Não quero saber de trabalho com escola. Bati o pé, falei para Jeová, e ele tinha que aceitar as minhas condições, que eu já estava saindo da minha terra com a minha família para ir para a África, então eu podia impor algumas condições, certo? E eu impus. E eu estava decidido. Se tu perguntar para minha esposa, para meus filhos, se eu não estava decidido, ou para o pastor que está ajudando a gente hoje, ele te diria, porque ele me falou, Nezinho, você não quer trabalhar com escola? Eu falei, não. Com plantação de igreja, com escola não. Só que a primeira vez que eu fui, o meu desejo era egoísta. Eu queria que Guiné-Bissau fosse o meu primeiro lugar que eu fosse, para depois eu ir para outras nações. Eu queria ir em umas 50, 30 nações, para mim ser aquele missionário, sabe? Uma bandeira de cada nação costurada, assim, olha, eu já fui nessa. Queria ser assim. Eu confesso, eu queria. Mas aí eu fui para Guiné. E eu não sabia amar, eu estava trabalhando. Você já trabalhou sem amor? Já. Então você me entende. Eu estava trabalhando, estava servindo, eu era professor, eu era diretor, eu era professor de matemática, química e física de 7ª, 8ª e 9ª e era diretor da escola. Eu trabalhei muito, duro. Só que quando eu me cansava, porque era difícil, gente, é um choque cultural, é outra língua, é outra comida, é outra temperatura. Aqui chega a quanto? 40? Lá chega a 52. E não tinha energia elétrica no tempo. Então era 52 sem ventilador para dormir à noite. Dormia a 33 graus sem ventilador. Malária, peguei 12 vezes em 3 anos. Febre tifoide, peguei uma vez. E eu estava me doando, né? Eu estava dando o meu corpo para ser queimado. E eu estava trabalhando, entendendo que aquilo ia acabar em 3 anos, que eu fui para 3 anos, e de lá eu ia para outras nações. Foi o que eu pensei. Mas aí, eu conheci uma guria chamada Odete. A Odete tinha 4 aninhos. E eu tinha lido num artigo, numa revista, que 2 em cada 10 crianças morriam antes de completar 5 anos lá em Guiné. O que eu senti quando eu li isso? Eu falei, poxa, que triste. Mas eu não sabia quem eram essas crianças. Elas eram 20%, 2 em 10 é 20% das crianças que morriam antes de fazer 5 anos, mas eu não senti nada, porque eu não as conhecia. Odete tinha quantos anos? 4. E ela era o que eu chamava de o meu consolo na hora da angústia. Por quê? Eu ia para a escola e o meu quarto ficava no outro lado, e no meio entre a escola e o meu quarto ficava o refeitório da missão. E a irmã dela, a Jojo, ela cozinhava naquele refeitório. Então, quando eu voltava da escola cansado, por quê? Eles se xingavam em outra língua, eu não sabia o que estava fazendo, eu mandava os meninos brigar sem saber. Um dia um menino falou assim, professor Neizinho, eu falei, que foi? Ele falou, Cobanhamamé. Eu falei, tá bom. Ele falou, mina guéria. Eu falei, tá. Ele desceu-lhe a mão no outro, meu irmão. Eu falei, mas... Tirei os 2 dali, levei para a direção, entreguei na direção e falei, olha, estava brigando lá. Aí ele olhou assim e falou, o que foi? Ele falou, não, o professor Neizinho mandou eu bater nele. Eu falei, eu? Ele falou, foi. Eu falei, mas o que foi que ele falou? Ele falou assim, ó, Icoba Nhamamé, Cobá é xingar, Nhamamé é a minha mãe. Ele xingou a minha mãe. E eu não entendi, que eu não sabia o crioulo. Aí ele falou, a mina guéria é, eu vou bater nele.
E eu falei, tá bom, tá bom. E ele desceu-lhe a mão, com autorização do professor. Meu irmão, a língua crioula é uma língua difícil para nós que somos crentes. Quem for ímpio vai se dar bem lá, mas quem é crente não vai. Porque, olha um louvor aqui, ó. E cá para nós, Senhor, e cá para nós. Dá para louvar o Senhor assim, meus irmãos? A gente fica ouvindo, falou, cá para eles, Senhor, cá para eles. Nós não. Você está doido? Vai que o Senhor me ouve e atende o meu louvor, eu vou estar enrolado. Mas, cá é não, pá é para e nós é nós. O louvor está dizendo, não é para nós. Não é para nós ser assim. E cá para nós, Senhor, e cá para nós. E para o nome, com glória é dado. Não é para nós, é para o teu nome que a glória é dada. Então, mas eu não entendia nada. Tinha acabado de chegar. Aí eles louvavam animado. Que cutenê para dar, Senhor. Eu falei, não. Que cutenê para dar, Senhor, não dá para cantar. Esse povo é estranho demais. E era um louvor de oferta. Aí de cada um, meu irmão, eu sinto falta do meu culto, porque o culto de vocês é xoxo. Na oferta, o povo levanta assim, ó. Que cutenê para dar, Senhor. Que cutenê para dar. Eles vêm dançando, eles vêm felizes, porque está escrito que Deus ama o que contribui com alegria. Parece que a pessoa vem para um velório na hora, vem ver um defunto assim no... Sabe? Então era difícil para mim. Que cutenê para dar, Senhor, o que eu tenho para oferecer ao Senhor? Eu olho para a minha mão e não tenho nada. E ele não está falando no sentido figurado. Olho para a mão e não tenho nada, mas eu tenho um louvor para oferecer para ele. Aí eles cantam. Yahweh poderoso, e alça-se nome. O Senhor, o Jeová é poderoso e exaltado é o seu nome. Eles são animados, eles dançam. Não é tipo a gente, tchá. Isso não existe naquelas bandas. Eles gostam de quebrar tudo. Só que eu cresci na Assembleia de Deus. Eu quebro só por dentro, porque eu não sei dançar. Então, por dentro, eu falo assim. E eles ficavam me olhando, eles perguntavam. Eu falei, por que vocês não dançam? A gente falou, mas a gente pode? Eu falei, pode. Pode dançar. Eu não danço porque eu sou duro mesmo. Mas vocês podem quebrar tudo aí. Gente, o apelo, para mim, foi o mais terrível. Você quer aprender como é que faz apelo em crioulo? Só não vai, meu irmão, cuidado. Lembra que a gente está falando crioulo de Guiné-Bissau. A gente não está falando português. Não pense em português, tá? Mas você é bu. Como é que fala você? Bu. E aceita em crioulo é seta. Como é que forma? Como é que a gente fala? Junta aí para mim. Como é que fala você? Bu. E aceita? Seta. Ok? Se eu perguntar para a pessoa, você aceita Jesus? Como é que eu tenho que falar? Bu. Aceita Jesus. Ok? Tu entendeu? Imagina o drama. E como é que fala não aceita? Como é que fala não? Eu falei como é que fala não. Não é cá. Se a pessoa diz que não aceita, ele fala cá, que é não, e aceita é como? Seta. Então, como é que forma? Lembra que a gente está pensando em crioulo de Guiné-Bissau agora, não é português. Então, como é que é o apelo, então? O apelo é assim, ó. Se buceta Jesus, butene vida com catacaba. Se bucaceta Jesus, bucatene vida com catacaba. Buceta ou bucaceta? Entendeu? Eu falei, se você aceitar Jesus, você tem a vida eterna. Se você não aceitar Jesus, você não tem a vida eterna. Você aceita ou não aceita? E ele vai dizer ou um seta, que é um sou eu também, um seta, que é eu aceito, ou um caceta, que é eu não aceito. Entendeu? Então, imagina, irmão,
É difícil para um missionário ficar todo dia. E o trabalho do missionário é fazer o apelo. Todo dia tem que estar lá. Você aceita ou não aceita? Aceita ou não aceita? É terrível. A comida é outra história, meu irmão. Me chamaram para comer um rato um dia que foi difícil comer aquele rato. Eu sou ribeirinho, já comi macaco, preguiça, capivara, cutia, tamanduá, guariba, soiá, preá, mucura. Mucura é o gambá. Já comi tudo isso, mas nunca tinha comido um rato. Quando me ofereceram o rato, falaram, na verdade, eles perguntaram assim, missionário, você come de tudo? Eu falei, como de tudo, eu sou ribeirinho, como de tudo. Mal eu sabia que eu não comia de tudo. Ou que naquele dia eu ia incluir alguma coisa no meu cardápio. Aí eu comi o rato. Só que me ofereceram de duas formas. A primeira vez foi assado de brasa. E colocaram um prato com bastante cebola e caldo quinó e limão. Então eu pegava um pedaço assim da carne, que esticava assim do couro, misturava com bastante cebola e limão assim. Eu pensava que o rato tinha gosto de cebola, de tanta cebola que eu empurrava na boca para ajudar a descer o negócio. Cebola crua. Aí eles falaram, amanhã a gente vai ver se a gente pega mais, para a gente fazer ensopado, fazer cozido. Meu irmão, se rato assado é ruim, tu imagina cozido. Tu já intercedeu pelos ratos? Eu já. Eu falei, Senhor, dá livramento para os ratos, Senhor. Não deixa eles pegar, não. Mas eu acho que a oração deles foi com mais fé do que a minha, porque no outro dia eles pegaram 2 ratos. E fizeram como? Ensopado, de caldo. E eles falaram, e detalhe, uma coisa que todo mundo aqui sabe, é quem que se serve primeiro quando tu chama para comer? A visita. Falaram, missionário, pode pegar. Aí eu pensei, ou eu vou chupar as costelas do rato, ou eu pego uma coxa do rato. Aí eu meti assim a coisa para pegar a coxa. Quando eu vi a coxa, eu falei, aqui mesmo. Peguei a coxa, quando eu puxei, a mãozinha do bicho estava assim. Aí eu agarrei ele pela mãozinha e falei, vamos embora. Aí os irmãos me perguntam, missionário, que gosto o rato tem? Rato tem gosto de rato, meu irmão. Só tu comendo para tu me entender. Comi um macaco de lá, o babuíno. Quando eu comi o macaco, a irmã me chamou e falou assim, uma missionária veterana, antiga, falou, tu comeu o macaco, Nezinho? Eu falei, comi. Ela falou, olha, eu não como. Eu falei, não, eu sou ribeirinho, eu como de tudo, macaco para mim, macaco prego, guariba, tudo. Aí ela falou, é que os macacos têm HIV. Então, eu sei que cozido não tem problema, mas eu não gosto muito da ideia. Eu falei, eles têm o quê? Eu risquei, eu cortei da minha lista. Irmão, como de tudo, menos o macaco lá. Aqui. Quando eu penso em comer HIV cozido, a fome passa. Eu faço um jejum, inicio um jejum naquele dia. Está me entendendo? Então eu passei por isso, e o que me aliviava a alma? Era uma guriazinha de 4 aninhos, que era a Odete. A Odete, quando eu passava cansado, exausto pela cozinha, eu ouvia aquela vozinha me dizendo, missionário, missionário. Eu olhava, ela dizia, acenava para mim. Aí eu ia, parava na cozinha, ela vinha, pulava no meu colo. Tu já levou um abraço de sucuri? Sabe o que é um abraço de sucuri? É aquela pessoa que te dá um abraço apertado que deixa o teu ar sair um pouquinho. Quando tu faz assim, ó, aí ela te larga. E aquela guriazinha me dava um abraço apertado, eu largava ela no chão e ela saía correndo para a cozinha, sorrindo. Quando eu saía da cozinha, eu já saía com ânimo renovado. Deus me ensinou a amar a Odete. Eu aprendi a amar a Odete. A irmã dela trabalhava até o sábado, porque domingo ela ia para o culto e voltava a trabalhar na segunda. Eu me despedi da Odete no sábado, passou o domingo, na segunda-feira, quando eu passo pela cozinha, quem que eu estou procurando? Odete. Só que não estava nem a Odete nem a Jojo. Elas não estavam lá. Aí eu perguntei, cadê a Jojo? Eles falaram, ela foi num velório. A Jojo era a irmã dela. Ela foi num velório. Lá a gente morre todo dia, gente. Aí eu perguntei, quem morreu? Aí eles olharam para mim e falaram, tu não sabes ainda? Eu falei, não. Falaram, olha, a Odete faleceu. Foi quando eu entendi o que queria dizer. Que 2 em cada 10 crianças morriam antes dos 5 anos. Foi finalmente quando eu senti alguma coisa em relação àquilo.
Mas eu tentei não sentir nada. Eu continuei trabalhando, eu ainda tinha 1 ano e meio para terminar o meu tempo lá. Aí eu saí de dentro da base e eu fui morar junto com o povo, dentro do mato, numa aldeia chamada Cacoca. Se você joga no Google, aparece Cacoca, Guiné-Bissau, está lá, uma aldeiazinha, que não tem, é o fim do caminho, o caminho termina neles. E não tinha ninguém lá, só eu de estrangeiro. A maioria deles nem sabia falar o crioulo, eu não consigo falar outro dialeto, só o crioulo. Fiquei 3 meses morando só eu e o povo. E aí tinha uma outra criancinha que Deus me colocou na minha vida de novo, a minha segunda criança. Deus me deu aulas de amor terríveis. Ele podia ter me falado de outra forma, mas eu sou teimoso. Então, a Mariama tinha 2 aninhos. Me abraçavam e a Mariamazinha agarrou na minha perna. Eu peguei ela no meu colo, quando eu abracei ela, ela estava com 40 graus de febre. Eu larguei minha bicicleta, peguei ela no colo e saí caçando a casa dela, encontrei, falei com o pai, falei, olha, ela está com febre. Ele falou, eu sei. Eu falei, sim, mas o senhor vai fazer o quê? Ele falou, missionário, aqui não tem médico, não tem enfermeiro, não tem farmácia, não tem remédio, não tem nada. Não tem nem transporte para a gente sair daqui. O transporte só vem semana que vem. Eu falei, mas ela não vai, ela pode não aguentar até semana que vem. Ele falou, missionário, dito cá tem, não tem jeito. E se ela morrer, é destino de Deus. Eles têm 10 filhos, 8 filhos. Se morre um, é destino de Deus. E eu fiquei indignado pela segunda vez. Falei, não é possível. Eu peguei a Mariamazinha no colo, abracei ela contra o meu peito e orei por ela desse jeito, assim, Senhor, por favor, não deixe ela morrer. Eu vou voltar e eu vou cuidar deles. Eu orei assim, deixei a Mariama no chão, peguei a minha bicicleta e fui embora. Então eu aprendi a amar. Eu não quero ir em nenhuma outra nação mais. Eu estou em Guiné-Bissau de novo, já estou há 3 anos. E eu falei para vocês que eu não queria trabalhar com educação. Uma guriazinha da minha igreja, eu fui dar a mão para ela, eu senti que os dedos dela estavam tortos, aí eu pensei que ela tinha nascido com uma deficiência, eu falei, você nasceu assim? Ela falou, não, foi o meu professor que me bateu na mão com a palmatória, mas eu fechei a mão e ele quebrou os meus 2 dedos, ela estava no pré-2. Eu falei, o quê? Ela falou, foi. Eu falei, mas ele foi demitido? Não, está lá dando aula. O que aconteceu com ele? Nada. Aí as outras crianças falaram, mas missionário, isso é normal. Levantaram as blusas e me mostraram a cicatriz do chicote que elas apanhavam de chicote. Aí o teimoso, que disse que não ia trabalhar com educação, fez o quê? Vou trabalhar com educação, Senhor. Já entendi, eu já entendi. Pode deixar, eu já entendi. E a gente abriu o prezinho e a gente veio para o Brasil ano passado e eu saí falando nas igrejas, levantando padrinhos para a gente poder pôr essas crianças nas escolas. Conseguimos padrinhos. A maioria cumpriu com o propósito, vários não cumpriram. Então, mas a gente conseguiu colocá-las na escola. E esse ano, para a glória do Senhor, a gente vai conseguir levar do prezinho para a 4ª classe. E a gente vai colocar, só que tem um monte de crianças que não é da 4ª, que é da 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª. E eu fiz o quê? Padrinhos de novo. E a gente precisava de 65 padrinhos. Eu estava falando para o irmão até, para o pastor. E a gente conseguiu os 65 padrinhos. Aí a minha esposa me liga e falou, amor, tu conseguiu os padrinhos? Eu falei, consegui, graças a Deus. E ela falou, olha, só tem um problema. Eu falei, qual? Está tudo resolvido, tem os padrinhos, a escola vai começar. Ela falou, não, é que a gente tem que fazer a matrícula agora, esse mês. Porque eu levanto o padrinho para ofertar para a gente de setembro a junho, são 10 meses o ano letivo lá, é diferente do daqui. Começa em setembro, termina em junho as aulas. E são 10 meses. E eu levantei padrinho para pagar as mensalidades de setembro a junho. Eu não incluí a matrícula. E a matrícula tem que fazer esse mês. Ela falou, tem que fazer a matrícula. E agora, o que você vai fazer? Eu falei,
Eu mesmo não vou fazer nada. Deus é que vai fazer, que se ele não fizer nada, a gente está enrolado. Você está entendendo? Aí eu perguntei, quanto que é? Ela fez os cálculos, são 65 crianças, 65 matrículas dão R$ 5.500. Aí eu falei, tá bom, pode deixar que a gente vai orar e vai dar jeito. O Senhor vai mandar. E ele vai. Mas o que eu quero te dizer? Você não precisa ir para a África. Você não precisa ir para uma aldeia indígena ou para um grupo ribeirinho. Você não precisa. A menos que você tenha um chamado. Então, deixa eu já orar para encerrar. Quem tem um chamado, vem aqui na frente que eu quero orar por ti. Só quem tem um chamado missionário. Quem quer ir para o fogo. Porque não é fácil. Mas o Senhor vai com a gente para o fogo. Igualzinho o quarto homem passeando no fogo, ele vai. Ninguém tem chamado missionário numa igreja. Tem? Não acredito mesmo. Missionário transcultural, lógico, né? Porque o evangelismo local é tarefa da igreja. Eu não preciso deixar Guiné-Bissau para vir para cá para evangelizar, porque tem uma igreja aqui. Bom, a igreja deveria evangelizar. É bom ser cristão, sim ou não? Você tem paz no coração. Você tem bênçãos dentro da tua casa. Você tem a proteção do Senhor, a provisão dele. E você quer guardar isso só para você? Já repartiu isso com alguém? Cara, tu quer ter paz no coração? Porque eu tenho. Você quer a graça de Deus na tua casa? Porque eu tenho. E não é porque eu sou melhor do que você, é porque eu entendi que eu preciso de Jesus. Está entendendo? É simples, o evangelho é simples. A gente que complica. Ah, não sei pregar. Gente, é só dizer, olha, é bom servir Jesus. É ou não? É melhor do que não servir, não é? Só isso. Então tá, se ninguém tem chamado, deixa eu concluir. Fique de pé.